Pronto. Vamos conversar sobre a pergunta de hoje, tá? Essa pergunta de hoje. Eu estou em dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Deixe-me ver. Eu vou verificar aqui. Nós temos respondido algumas perguntas, né, feitas pelas pessoas, e a gente junta uma pergunta a outra, e aí a gente vai. E são perguntas muito interessantes que enriquecem muito, não é, a nossa... Pronto, tá certo. Então deixe-me ver aqui com vocês o que é que nós temos hoje. Eu não coloquei todos os argumentos aqui, mas depois eu vou colocar, mas aqui já tem alguns argumentos para responder a essa pergunta. A pergunta é: o que é arrebatamento na Bíblia? O que é que significa esse arrebatamento no texto bíblico? Tá? O que é que isso tem a ver? O que é que isso significa? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então está aqui. Primeiro argumento, primeira palavra nossa sobre isto. Há duas maneiras de falar sobre arrebatamento na Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Há duas maneiras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Uma maneira é a que Paulo menciona em 1 Tessalonicenses a respeito da volta de Jesus, quando primeiro os mortos serão ressuscitados para Jesus nas nuvens. Depois os vivos serão arrebatados para ele. Então Paulo diz, olha, quando Jesus voltar, ele vai estar nas nuvens. Aquelas pessoas que estão mortas, elas vão ressuscitar primeiro e vão estar com Jesus. Depois, num piscar de olho, os vivos, que são salvos, serão arrebatados para estarem com Jesus. Tá? Essa é o que Paulo menciona lá em Tessalonicenses para a volta de Jesus Cristo. Terceiro argumento. A outra maneira é a que Paulo fala a seu respeito quando, segundo ele, foi arrebatado ao terceiro céu, onde Deus exerce o seu poder divino, onde está o seu trono. Então, os céus, né, na linguagem apocalíptica, diz assim, né, o primeiro céu é esse que a gente vê, né, no firmamento, onde estão as nuvens. Depois tem o segundo céu que tem uma explicação, eu até já dei aqui, mas eu esqueci. Mas tem o segundo céu. E o terceiro céu é onde está Deus e o trono. Existem outros céus, mas onde está Deus? Porque ali Deus fica no contato com o mundo e pode então governar o mundo. Fica mais perto, ele está mais próximo, né, do que está acontecendo no mundo. Então ali está o trono, o terceiro céu. Então Paulo diz assim, olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Quer dizer, eu fui estar na presença de Deus. Tá? Então, essa é a segunda maneira de falar sobre esse assunto no texto bíblico. Argumento 4. Estas maneiras têm a ver não com o contexto bíblico. Não existe isso no contexto bíblico. Não com o contexto bíblico, mas com o contexto daquela época, a cultura apocalíptica. O arrebatamento mencionado nestes momentos apocalípticos não tem sentido de fazer as pessoas desaparecerem fisicamente, como é passada a ideia. Quando da volta de Jesus, inclusive, a própria volta dele, como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses, é uma maneira apocalíptica de falar sobre o assunto. Tá bom? Então, essa ideia de que Cristo voltou, aí eu estou aqui, desapareço porque, né, a cidade está vazia, os ônibus estão, o mercado está vazio, não sei o que está vazio, aquela música que a gente canta, porque as pessoas vão desaparecendo. Não tem sentido nenhum. Aquilo é uma linguagem apocalíptica, não é uma linguagem que você usa para falar alguma coisa. É semelhante, não é a mesma coisa, porque a linguagem apocalíptica ela é mais aprimorada. Mas é como você falar assim na poesia, dizer assim,
o sol hoje amanheceu feliz e me beijou, me dando um bom dia. Todo mundo vai entender o que eu estou falando. E ninguém vai me chamar de mentiroso. Todo mundo está entendendo que o sol não amanheceu mais feliz do que nos outros dias. Todo mundo vai entender que o sol não beija ninguém. Todo mundo sabe disso. E eu sei disso, que todo mundo sabe. Eu não estou mentindo. O que eu estou dizendo, numa linguagem poética, é de que o sol amanheceu assim mais claro, sem nuvens. Ele amanheceu assim mais quente, não é? Ele então, com isso, ele mostrou com muito mais claridade todo o horizonte. E isso é como se estivesse me dando um bom dia. É isso que todo mundo vai entender. Ninguém nesse mundo vai achar, o primeiro, vamos ao Guinness Book, né? Primeiro homem a ser beijado pelo sol. Ninguém vai cair nessa tolice. A gente cai. A gente tem caído nessa conversa no texto apocalíptico. O texto apocalíptico, ele usa dessas linguagens para expressar um recado. Mas a gente quer literalmente, tem que ser literal. Entendeu? Então a gente cai nesse problema, né? Aí quando diz assim, lá no Apocalipse diz assim, então o dragão jogou sua cauda e derrubou 1/3 das estrelas. Aí tem gente que vai para qualquer lugar desse mundo aí para contar quantas estrelas caíram com a cauda do... Entendeu? A gente cai nessa... Porque a gente gosta de ser enrolado, tá bom? Isso é do ser humano, a gente gosta, né, de ser enrolado, de ser enganado, é um prazer. É tanto que a gente engana as pessoas. A gente gosta de enganar as pessoas e pregador é uma maravilha. Missionário é 10 vezes. Entendeu? Porque ele gosta, então ele acha que todo mundo gosta. Não é maldade, não. É porque ele gosta e acha que todo mundo gosta. Né? Esses pregadores que fantasiam tanto a pregação, eles gostam disso. Aí eles acham, não, né? Todo mundo gosta. E aí a gente termina, então, bebendo aquilo como literal. E aí a gente cai nessas contradições, nessas dúvidas, né? Então está aqui essas maneiras, né? O quinto, o arrebatamento mencionado nesses momentos apocalípticos não tem sentido de fazer as pessoas desaparecerem fisicamente, como é passar da ideia quando da volta de Jesus, tá? A gente já viu isso. Sexto, nem Jesus, nem Paulo, nem Enoque passaram por essa situação. Nem Jesus, qual foi a hora que Jesus foi arrebatado fisicamente, literalmente? Entendeu? Jesus teve a transfiguração. Ali poderia ser falado que aquilo ali foi um arrebatamento, mas não foi físico. Aquilo não é de maneira física, tá? Então está aqui, cadê? Nem Enoque passaram por isto fisicamente. A Bíblia diz a Bíblia diz que nem carne, nem sangue tem a ver com a vida espiritual. Nem carne e sangue herdará o reino dos céus. Ou seja, a vida espiritual, carne e sangue, não tem como entrar, porque é matéria. Espírito não é matéria. Entendeu? Então é nesse sentido. Eu anotei aqui, só botei aqui até o sexto, mas o sétimo diz assim, arrebatamento tem o sentido de espetacularizar um episódio, né? E de dar muito significado àquilo. A linguagem apocalíptica, ela exagera. A cauda do dragão, isso já é um grande exagero, né? Porque dragão não existe, nunca existiu, né? Dragão, né? Existe acredita-se, né? Não, acredito não. Está aí comprovado pela arqueologia de que já houve grandes pássaros, mas dragão não. Apesar que descobriram recentemente que é possível, né? Um animal desenvolver um determinado líquido aqui atrás e quando soprar em contato com não sei o que, com o ar, sei lá, aquilo virar fogo. Tudo bem. Mas é uma linguagem apocalíptica, então ela usa uma linguagem exagerada e ela pega a cauda e joga essa cauda a ponto de derrubar as estrelas, né? Não vou nem pensar
na questão das estrelas, na distância que elas estão. Porque isso naquela época ninguém entendia, essa distância toda que as estrelas têm do planeta Terra. Mas vamos pensar que fosse aqui mesmo na abóbada. Só isso já é um exagero. Isso é próprio da linguagem apocalíptica. Espetáculo. Espetacularizar. Deixar um espetáculo bem exagerado, né, naquilo que ela está falando. É natural. Entendeu? E ninguém achava que aquilo era mentira. Quem lia sabia que faz parte daquele estilo literário, né, aqueles exageros. Bom, primeiro é espetacularizar um episódio, quando fala em arrebatamento, e segundo é dar significado a ele. Né? Então, aquilo é muito importante, aquele fato é importante. Oitavo, fora do aspecto apocalíptico, seria o arrebatamento, seria um momento muito agradável em comunhão com Deus. Então, a pessoa teve um momento muito agradável de comunhão com Deus, então ele diz assim, eu fui arrebatado. Usa a linguagem apocalíptica para dizer de um momento muito especial que ele teve com Deus. Aí sim, é explicável. Correto? Não tem, eu fui arrebatado, eu fui desaparecido daqui e fui aparecer lá no céu. Não. Ele está falando de um momento muito íntimo que ele teve com Deus. Tá bom? Nono, muita gente tem buscado isso por se deixar impressionar por pregadores que afirmam ter passado por arrebatamento. Eu já escutei coisas absurdas, né? De gente que entrou num êxtase tão grande que foi como se fosse um arrebatamento. Tá bom? Então, eu fui arrebatado, no sentido de que saiu mesmo daqui e foi lá. Isso aí não existe, né? Não procede, não tem fisicamente, literalmente, isso não existe. Tá bom? Existe de maneira espetacularizada. Não estou falando no sentido pejorativo, não. Estou falando no sentido apocalíptico. Então, no sentido espetacularizado e no sentido de dar significado àquele momento, isso aí, então, é possível. E isso aí eu mesmo já tive vários momentos, não é? Dessa intensa comunhão. E todo mundo teve, não tem nada de extra nisso, não. Todo mundo teve, ao seu jeito. Vai muito do temperamento do indivíduo. Aquela pessoa que é mais emotiva, aquela pessoa que é mais melancólica, os momentos de arrebatamento dela são mais profundos, porque ela é uma pessoa mais introspectiva, ela é uma pessoa mais, entendeu? Mas dentro dela, ela vive mais, ela é mais emotiva. Então, essa pessoa tem um arrebatamento, né? Na linguagem apocalíptica, muito maior do que aquela pessoa como eu, que sou assim, sou visual, né? Eu sou uma pessoa que, bom, é característica de quem é líder, né? Não pode se deixar levar pela emoção. Ele tem que saber, né, controlar isso. Então, quem é assim não tem essa coisa espetacularizada, né? Mas dentro da minha experiência, eu tive meus arrebatamentos, mas não no sentido apocalíptico, mas no sentido mesmo de aprofundamento com Deus, de envolvimento com Deus. Tá bom? E não é nada extra só para mim, não. É uma experiência que eu tenho, que todo salvo tem, cada um dentro da sua própria maneira de ser, não é? Na sua relação com Deus. Tá? E décimo, qualquer pessoa que tenha um momento... Bom, e pronto. Cada pessoa, esse é o ponto 10. Né? Exatamente isso. Cada pessoa tem a sua experiência, né? Tem a sua própria experiência a partir da maneira como da maneira como lida, da maneira como seu temperamento permite. Tá bom? Essa, então, é a resposta que a gente tem para essa pergunta, né? O que é arrebatamento na Bíblia? Tá? E a gente, então, fica com essa resposta
aí.